Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio aos discípulos, até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhes disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Domingo passado, nós estivemos com Cristo no Monte Tabor, em que Ele transfigurou os pães para saciar 5.000 homens, que ainda sobraram 12 cestos, como vivenciamos na liturgia. Tão logo que passou aquele momento, ele mandou que os seus discípulos atravessassem para o outro lado do mar, do rio, e ele ficou para despedir
a multidão que estava ali ao seu redor. Então logo ele se recolheu para o monte para rezar. Lá por certas horas da noite, alta noite, ele foi ao encontro dos discípulos que atravessavam o mar. E naquele momento o mar estava muito agitado, os ventos contrários davam contra aquela barca. De repente, sem esperar, aparece um vulto de uma pessoa caminhando sobre as águas. E eles gritaram de pavor, dizendo: é um fantasma. A gente tem uma facilidade de enxergar fantasma mais do que enxergar Jesus, do que enxergar Deus. Mas naquela situação, as primeiras reações dele é dizer que era um fantasma, quando na realidade não se tratava de fantasma nada. Era a pessoa de Jesus, o seu poder, caminhando sobre as águas, e ele diz: sou eu. Quando Pedro percebeu que se tratava que era Jesus, ele diz: Senhor, manda que eu caminhe, que eu vá até o teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus não contou conversa, venha. E Pedro, mais do que apressado, saltou da barca, parece que caminhava no chão firme. Quando ele começou a imaginar, a pensar que ele estava caminhando sobre as águas, certamente veio aquele medo e ele começou a afundar. Quando começou a afundar, ele gritou: socorra, Senhor. E Jesus estendeu a mão, colocou para a barca, e depois todos os ventos se acalmaram, ficaram aquela brisa, e eles prostraram, ajoelharam diante dele ali na barca, para reconhecer que ele é o verdadeiro Deus. Na leitura paralela, conta-nos um episódio lá do tempo do profeta Elias, que o profeta Elias subiu ao Monte Horebe. O Monte Horebe, o Monte Sinai, é o mesmo monte. Se chama o Monte Sinai, eu estou me referindo ao Monte Horebe. É aquele monte lá que nós associamos os acontecimentos das tábuas da lei ligado à pessoa do profeta Moisés. É nesse mesmo monte. E ali ele sobe para rezar, para encontrar com Deus. Buscou nos ventos, ele não estava. Buscou no terremoto, também não estava. Procurou realmente no fogo, também não estava. Mas foi naquela brisa mansa que ele encontrou Deus e ali se prostrou diante de Deus. Reconheceu que é o verdadeiro Deus, que verdadeiramente, e aqui essa atitude do profeta Elias tem alguma coisa muito parecida com a atitude do discípulo lá na barca, quando Pedro caminhou, quando viram Jesus caminhando na barca. Uma coisa que nós devemos tirar uma lição muito grande quando estamos nos momentos de dificuldades, os momentos de tempestade, porque as nossas vidas
elas são marcadas por tempestade, dificuldades. Por exemplo, agora mesmo nos deparamos nessa grande tempestade do Covid-19, que na realidade é uma tempestade e nós precisamos ir ao encontro do Senhor e ao mesmo tempo receber o encorajamento. Ele nos otimiza para que a gente viva a fidelidade, mas aprendemos muito dele a ajudar mutuamente uns aos outros, encorajando, não desmotivando, não desfavorecendo as pessoas, mas ajudando para que se tornem pessoas otimistas ou pessoas de alto astral. Isso precisamos. Que bom quando temos um irmão de comunidade, irmão na fé, que é capaz de ajudar, dizer ao outro coragem, na mesma atitude de Jesus Cristo. Se tivermos que tirar uma lição nessa liturgia de hoje, a nossa lição é aprender a encorajar. É aprender a encorajar como um pai, que é pai, costuma encorajar, costuma apontar, motivar o filho para o seu crescimento. O pai é como aquele, vamos pegar aqui uma alegoria, como aquele que ensina o filho a andar de bicicleta. Quando ele aprende a pedalar, a caminhar, a andar, ele solta o guidão e deixa que ele vá. Que ele vá. Ele ajudou a crescer, motivou. Por isso, a oração que levamos a Deus nesse dia, de Dia dos Pais, disse uma coisa interessante. Ó Deus, nós que ousamos chamar de Pai, dai-nos um coração de filhos obedientes, dai-nos um coração de filhos, para que a vossa promessa cumpra em nossas vidas. E somos chamados não só a bater palma, a cumprimentar os pais, nesta semana ou neste dia que consagramos pais, mas acima de tudo, viver a condição de filhos é a melhor forma da gente homenagear os pais. Portanto, nesse dia, cumprimentamos, felicitamos a todos os nossos pais, aos presentes, como também aos ausentes, mas que é Pai. Que nós coloquemos no nosso coração, no coração de Deus, as nossas orações, nesse dia dos pais. Portanto, feliz Dia dos Pais. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.